Imagine-se diante de um espelho, observando as marcas que o tempo insiste em deixar em cada célula do seu corpo. No nosso mundo moderno, cruzar a barreira dos 100 anos é um evento extraordinário, um limite biológico quase intransponível. Mas agora, feche os olhos e tente conceber uma realidade onde o 100º aniversário é apenas o fim da infância, onde um homem de 500 anos está no auge de sua força física, com a mente afiada por meio milênio de experiências acumuladas. A história da nossa espécie guarda um período envolto em mistério, sombras e uma longevidade que desafia toda a lógica da medicina contemporânea. Existem registros ancestrais, gravados nas camadas mais profundas da memória humana, que falam de uma era em que os homens não apenas fundavam nações, mas atravessavam séculos como se fossem estações. Eles eram os colossos do tempo. Neste vídeo, vamos cruzar o portal que separa a história conhecida do abismo do tempo esquecido. Vamos investigar como era a vida desses primeiros patriarcas, como a genética deles funcionava para permitir tal resistência, o que mudou no planeta para que nos tornássemos tão breves. Prepare-se para conhecer a linhagem que preservou a essência humana antes que um cataclismo global mudasse a face da Terra para sempre. Este é o relato das gerações que viram o mundo nascer. Toda essa jornada épica começa com uma figura central: Adão, o ponto zero da nossa árvore genealógica. Independentemente de como você visualize sua origem, os registros coincidem em um fato impressionante. Sua vida se estendeu por 930 anos. Tente visualizar a magnitude dessa existência. Se um homem com a longevidade de Adão tivesse nascido no século XII, ele teria testemunhado as cruzadas, o Renascimento, a Revolução Industrial e ainda estaria aqui hoje, relatando pessoalmente como o mundo era antes de existir eletricidade ou aviões. Mas Adão não era apenas um homem muito velho. Ele era o detentor da memória original da Terra. Imagine as noites ao redor de fogueiras ancestrais, onde as gerações mais jovens se reuniam para ouvir, de uma fonte direta, como era o planeta antes das grandes cicatrizes geográficas. Adão carregava em suas células uma potência biológica pura. Ele foi a biblioteca viva de um mundo que ainda pulsava com a energia da criação. Por que os primeiros homens viviam tanto? A resposta pode estar no conceito da entropia genética. No início da jornada humana, o acúmulo de erros e mutações no nosso DNA, que hoje causa envelhecimento e doenças, era praticamente nulo. Cada célula de Adão funcionava com uma eficiência de 100%. Além disso, o ambiente era o seu maior aliado. O planeta operava como uma gigantesca câmara de preservação. Sem os milhares de poluentes, radiações desprotegidas e o estresse crônico da vida moderna, o corpo humano não apenas sobrevivia. Ele florescia em toda a sua potencialidade. A regeneração celular era tão rápida que o desgaste natural levava quase 10 séculos para triunfar sobre o organismo. Após as primeiras turbulências e perdas da família original, surge Sete. Ele não foi apenas um filho. Ele representou a continuidade da identidade humana em um mundo que já começava a conhecer a dor e a fragmentação. O surgimento de Sete marcou o estabelecimento de uma linhagem focada na preservação da sabedoria, da ética original e das tradições puras. Enquanto outros grupos humanos se dispersavam para explorar a Terra de forma agressiva, Sete e seus descendentes tornaram-se os guardiões da essência humana. Sete viveu 912 anos. Durante 9 séculos, ele foi o pilar que garantiu que a humanidade não perdesse sua conexão com suas raízes. Ele viu a civilização dar seus primeiros passos complexos, mas escolheu manter uma vida de integridade e observação. De Sete nasceu Enos, e com ele a história humana ganha o transcendental.
Enos viveu 905 anos. Em uma época em que o vigor físico era a regra, Enos liderou um movimento de introspecção. Foi durante sua longa jornada de 9 séculos que a humanidade começou a organizar seus pensamentos sobre o propósito da vida e a conexão com o Criador. O tempo, para esses homens, era uma ferramenta de profundidade intelectual e espiritual. Hoje, vivemos com pressa de aprender e produzir, porque sabemos que nossos dias são curtos, mas Enos não tinha essa urgência. Ele tinha tempo para observar os ciclos da natureza por séculos, para entender as estrelas e cultivar uma paz interior impossível para quem é escravo do relógio. A vida de Enos ensina que os antediluvianos não eram primitivos. Eles possuíam mentes vastas, capazes de acumular séculos de dados sem o declínio mental moderno. Após as fundações estabelecidas pelos pioneiros, surge Cainã. Ele é a humanidade que deixa de apenas sobreviver para começar a dominar o ambiente. Cainã viveu 910 anos. Imagine um homem que viu o mapa do mundo conhecido se expandir 10 vezes durante sua existência. Nesta fase, a Terra era um território de possibilidades infinitas. O solo, saturado de minerais, produzia florestas de uma altura que desafiaria nossa botânica atual. Cainã liderou a transição para assentamentos permanentes. Foi o arquiteto de uma era onde o conhecimento sobre agricultura e migração era refinado ao longo de séculos de observação direta. Quando morreu, deixou um compêndio de sabedoria prática sobre como prosperar em harmonia com o planeta. A linhagem nos leva a Maalalel, que atravessou 895 anos de história. Seu papel foi o de guardião da memória espiritual. Em um mundo que se tornava complexo e barulhento, Maalalel personificava a busca pelo que está acima da matéria. Enquanto outros grupos focavam na metalurgia ou expansão, a cultura de Maalalel priorizava o silêncio, a contemplação e o senso de sagrado. Imagine a profundidade de uma mente que medita por 8 séculos. Sem poluição luminosa, o céu noturno era um livro aberto. Maalalel via no cosmos uma assinatura de ordem e beleza. Mas como o organismo suportava 9 séculos? A resposta reside em uma combinação de genética imaculada e um ecossistema que funcionava como uma câmara de cura. A Terra operava sob um efeito estufa equilibrado, com uma barreira de vapor que filtrava as radiações solares mais agressivas. A pressão atmosférica superior aumentava a oxigenação do sangue e acelerava a recuperação muscular. A água e o ar eram desprovidos de patógenos ou poluentes químicos. A nutrição era baseada em alimentos de densidade nutricional inexistente hoje. Grãos e frutos em solo virgem mantinham as mitocôndrias em plena capacidade por centenas de anos. Para Maalalel, a velhice não era degeneração, mas maturação da vitalidade. A trajetória continua com Gerede, que viveu 962 anos. Seu nome significa descida, pois sob sua observação, a humanidade começou a se fragmentar. Com o aumento populacional, surgiram as sombras da discórdia. Gerede viu a sabedoria ancestral ser ignorada por novas gerações interessadas no poder. Foi a testemunha de um mundo que atingia o ápice técnico, mas sofria erosão moral. A longevidade passou a ser usada para acumular riquezas e exercer domínio. O cenário estava sendo montado para o surgimento de figuras enigmáticas. Surge Enoque, que viveu 365 anos. Para a época, era um jovem, mas sua trajetória foi definida pela intensidade da conexão com uma realidade superior. Enquanto o mundo se perdia na matéria e impérios, Enoque voltou seus olhos para cima. A história registra que ele andou com a fonte da vida até que o tempo deixou de ser uma prisão. Sintonizou sua biologia com uma frequência diferente, tornando-se um visionário que via as engrenagens do cosmos sob os pés dos outros.
O fim de sua jornada é o maior bug no sistema da mortalidade. Ele não adoeceu nem envelheceu. Simplesmente não foi mais achado. Enoque rompeu a barreira da matéria sem decomposição, provando que a morte não era um destino biológico obrigatório, mas uma fronteira transponível. Seu desaparecimento tornou-se uma lenda de esperança, a ideia de que o ser humano é um viajante multidimensional. Se Enoque partiu cedo, seu filho, Matusalém, permaneceu até o último segundo. Matusalém detém o recorde, 969 anos. Foi a ponte viva entre dois mundos, conheceu Adão e conviveu com Noé. Carregava um arquivo ininterrupto de quase 1000 anos de história humana direta. Era o último detentor dos segredos do Éden e testemunha do nascimento da violência organizada. Símbolo de resistência, cada ano extra era o tempo segurando o fôlego. Faleceu exatamente no ano em que as águas do cataclismo romperam a natureza. Foi a última sentinela da Era de Ouro. Para entender essa resistência, olhamos o ecossistema. O firmamento de vapor impedia a oxidação celular agressiva. O ar era mais rico. Bolhas em âmbar antigo mostram concentrações de oxigênio que entregariam uma carga de regeneração impossível para atletas modernos. Tudo crescia mais. Fauna e flora eram colossais. Mas a longa vida trouxe um efeito colateral. O coração humano endureceu. A longevidade tornou-se oportunidade para acumular maldade e violência absoluta. Homens de inteligência milenar usavam o tempo para escravizar e destruir. A civilização atingiu um nível técnico e moralmente corrupto que ameaçava o equilíbrio do planeta. Do relógio terminal de Matusalém nasceria Noé, com a missão de construir um refúgio para a essência humana. Lameque, seu pai, profetizou que ele traria consolo em uma terra difícil de cultivar e exausta. Noé não cresceu no paraíso, mas em uma distopia onde tiranos de 800 anos dominavam as massas. Noé viveu 950 anos, atravessando o maior trauma biológico do planeta. Foi o arquiteto do impossível, dedicando décadas à construção de uma arca enquanto a sociedade mergulhava no caos. Não construía apenas um navio, mas selava o destino da biodiversidade. O dilúvio foi uma reconfiguração total. As águas subiram e o firmamento desabou. Sem o escudo de vapor, a radiação bombardeou a Terra, criando estações extremas e reduzindo drasticamente a idade dos homens. O DNA, privado do ambiente perfeito, sofreu mutação acelerada. A era dos patriarcas terminou, mas deixou marcas nas culturas do mundo todo que guardam histórias de heróis que viviam idades impossíveis. Eles não eram deuses, eram nossos ancestrais em corpos não degradados. Noé saiu da arca para um mundo frio e silencioso, enterrou os últimos gigantes e plantou as sementes da nova humanidade. Foi o guardião da transição entre o mundo antigo e o nosso tempo presente. Esses homens provaram que a vida é preciosa, seja em 900 anos ou em 80. A linhagem de Sete manteve a história viva através da tempestade. Mas e agora? Seria nossa brevidade uma proteção contra o acúmulo de maldade? Ou carregamos o segredo adormecido para vivermos séculos novamente? O segredo talvez não esteja em quantos anos vivemos, mas em com quem caminhamos. Deixe seu comentário, curta e inscreva-se. Sou o canal Fé na História. Até a próxima aventura.